Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está nos acompanhando no grupo de leitura do Capital. A gente está aqui lendo o livro 3 do Capital, mais especificamente o capítulo 28, que eu vou já compartilhar aqui, mas só um segundo. E dentro do capítulo 28, nós estamos na página 554 aqui, bem no meio aqui, né, do PDF. O Marx está discutindo aqui as concepções de dinheiro, capital, do Fullerton e do Tuck. E aí paramos bem no momento em que ele vai contar aqui, ele falou um pouco das ideias do Fullerton, né? Uma crítica aqui. E aí agora ele meio que, a gente parou aqui, se não me falha a memória, né? Antes de ter deixado até meio que marcado, onde a gente ia entrar sobre o significado de capital para o Fullerton, né? Que o Marx vai fazer a crítica. Acho que é isso mesmo, né? Então, vou prosseguir aqui a nossa leitura. Nesse ponto, também se revela claramente o que Fullerton entende por capital. O que significa aqui capital? Que o banco não pode continuar a fazer adiantamentos com suas próprias cédulas, promessas de pagamento que naturalmente nada lhe custam. Com o que ele faz, então, os seus adiantamentos? Com o importe obtido na venda de títulos em reserva, isto é, de títulos públicos, ações e outros títulos portadores de juros. Em troca de que ele vende esses valores? Em troca de dinheiro, ouro ou cédulas bancárias, na medida que elas sejam meios legais de pagamento, como são as do Banco da Inglaterra. O que ele adianta é, portanto, em todos os casos, dinheiro. E agora esse dinheiro constitui a parte de seu capital. Se ele adianta ouro, isso é palpável. Se adianta cédulas bancárias, então elas representam agora capital, porque tem um valor efetivo, o dos títulos alienados em troca deles. Em se tratando de bancos privados, as cédulas que recebem pela venda de títulos só podem ser, em regra geral, cédulas do Banco da Inglaterra, ou cédulas próprias, pois outras dificilmente seriam aceitas em pagamentos dos títulos. Quando se trata do Banco da Inglaterra, as próprias cédulas que ele recebe de volta custam-lhe capital, isto é, títulos portadores de juros. Ademais, com isso, ele retira da circulação suas próprias cédulas. Se volta a emiti-las, ou, em vez de suas cédulas, emite novas no mesmo montante, essa emissão representa, portanto, um capital. E essas cédulas representam capital, não importando se são empregadas em adiantamentos a capitalistas ou, mais tarde, ao diminuir a demanda dessa acomodação monetária, são empregadas em novos investimentos em títulos. Em qualquer caso, a palavra, entre aspas, capital, só é empregada aqui em sentido bancário, significando que o banqueiro se vê obrigado a emprestar mais do que seu simples crédito. Como se sabe, o Banco da Inglaterra faz todos os seus adiantamentos em cédulas próprias. Se, apesar disso, a circulação de cédulas do banco diminui, em regra geral, na mesma proporção em que aumentam as letras descontadas e os penhores em suas mãos, isto é, os adiantamentos feitos por ele, o que ocorre com as cédulas colocadas em circulação? Como elas refluem para o banco? Só uma pausa, porque já apareceu outras vezes, eu não sei se na edição da Civilização Brasileira é diferente, mas essa palavra aqui, esse verbo refluir, refluem, aparece assim também, traduzido? Sim, influente. Ah, tá. É no sentido de retornar, né? É no sentido Sim, de... Tá. voltar para o banco mesmo. Então, continuando aqui, né? Se alguém quiser
interromper aí, parar só falar. Em primeiro lugar, quando a demanda de acomodação monetária deriva de uma balança nacional de pagamentos desfavorável e, portanto, provoca uma drenagem de ouro, a coisa é muito simples. As letras se descontam, então, em cédulas bancárias. As cédulas são trocadas no próprio banco, no issue department, por ouro, e o ouro é exportado. É como se o banco, ao descontar as letras, pagasse diretamente em ouro, sem a mediação das cédulas. Essa demanda crescente, que em certos casos chega a 7 milhões e 10 milhões de unidades monetárias, libras esterlinas aqui no caso, não adiciona naturalmente nenhuma cédula de 5 libras esterlinas à circulação interna do país. Quando se diz que aqui o banco adianta capital e não meios de circulação, isso tem um duplo sentido. Em primeiro lugar, significa que ele não adianta crédito, mas valor real, uma parte de seu próprio capital ou do capital depositado em seus cofres. Em segundo lugar, que adianta dinheiro não para a circulação interna, mas para a circulação internacional, dinheiro mundial. Para esse fim, é necessário que o dinheiro assuma sua forma de tesouro, sua corporeidade metálica, que agora talvez seria uma corporeidade algorítmica, né? Talvez seria adaptando para os nossos tempos, né? Não apenas metálica. Mas aqui no caso, dinheiro é ouro, então acho que é por isso metálica. Né? Que assuma a forma em que não é só forma de valor, mas é ele mesmo igual ao valor, do qual é forma dinheiro. Ainda que esse ouro represente, tanto para o banco quanto para o comerciante exportador de ouro, capital bancário ou capital comercial, a demanda dele não surge como tal capital, mas como forma absoluta do capital monetário. Essa demanda surge justamente no momento em que os mercados externos se encontram abarrotados de capital mercadoria inglês irrealizável. Portanto, o que se demanda não é capital como capital, mas capital como dinheiro, sob a forma em que o dinheiro é mercadoria geral do mercado mundial. E essa é sua forma originária como metal precioso. As evasões de ouro não são, pois, como dizem Fullerton, Tuck e outros, mera questão de capital, mas questão de dinheiro, ainda que numa função específica. Que não se trate de uma questão de circulação interna, como sustentam os adeptos da teoria da currency, não demonstra de modo nenhum, como sustentam Fullerton e outros, que ela seja uma mera questão de capital. Trata-se antes de uma questão de dinheiro, sob a forma em que o dinheiro constitui um meio internacional de pagamento. O preço, entre parênteses aqui, o preço de compra dos milhões de quartas de trigo estrangeiro depois de uma colheita ruim dentro do país. Aqui, na verdade, está a tradução aqui, né, entre abre aspas, né? Se esse capital é transmitido em mercadorias ou em espécie, é um ponto que não afeta de modo nenhum a natureza da transação. Fecha aspas, nota do tradutor aqui, né? Que é esse trecho do Fullerton. Isso afeta de maneira considerável a ocorrência ou não de uma drenagem de ouro. O capital é transferido na forma de metal precioso, porque não pode ser transferido em sua totalidade, ou somente com enormes perdas, na forma de mercadorias. O pavor que o moderno sistema bancário sente diante da drenagem de ouro excede tudo aquilo com que jamais sonhou o sistema monetário, para o qual os metais preciosos constituem a única riqueza verdadeira.
Vejamos, por exemplo, o que nos diz o diretor do Banco da Inglaterra, Morris, no seguinte depoimento perante a Comissão Parlamentar sobre a crise de 1847-48. Aqui a nota número 3.846 é uma pergunta, né? Abre aspas. Quando falo da depreciação de estoques e do capital fixo, o senhor não sabe que todo o capital investido em estoques e produtos de todo gênero se havia depreciado do mesmo modo que o algodão em rama, a seda crua e a lã crua foram enviados ao continente pelos mesmos preços irrisórios e que o açúcar, o café e o chá foram vendidos com grandes sacrifícios como vendas forçadas? Era inevitável que o país empenhasse um considerável sacrifício para fazer frente à drenagem de ouro, ocorrida em consequência da enorme importação de meios de subsistência. Fecha aspas. Aí mais à frente tem uma nota 3.848, abre aspas. O senhor não acha que teria sido melhor recorrer aos 8 milhões de libras esterlinas entesourados no banco, em vez de tentar recuperar o ouro a custo de tais sacrifícios? Não. Minha opinião não é essa. Fecha aspas. Aí volta para o Marx. Como se vê, é o ouro que se considera aqui a única riqueza verdadeira. A descoberta de Tuck, citada por Fullerton, é de que, aí tem aqui a tradução, abre aspas, nota do tradutor, né? Salvo uma ou duas exceções que podem ser satisfatoriamente explicadas, toda a queda notável na taxa de câmbio produzida durante o último meio século e seguida de uma drenagem de ouro coincidiu sempre com um nível relativamente baixo dos meios de circulação e vice-versa. Voltando para o Marx, isso demonstra que essas drenagens do ouro se produzem, em geral, depois de um período de animação e de especulação. Como? Aí, de novo, citação aí do Fullerton, né? Abre aspas. Sinal de um colapso já iniciado, um sintoma de mercados abarrotados, de cessação de demanda externa de nossos produtos, de retornos mais lentos, e como consequência necessária de tudo isso, de descrédito no comércio, de fechamento de fábricas, da fome de trabalhadores e de uma estagnação geral da indústria e do comércio. Fecha aspas. Volta para o Marx. Essa é, ao mesmo tempo, a melhor refutação da tese defendida pelos adeptos da currency, de que abre aspas, uma circulação plena expulsa o ouro, ao passo que uma circulação baixa o atrai. Acho que, não sei se eu entendi muito bem essa ideia aqui, né? Então, a ideia de que uma circulação do ouro mais intensa, enfim, dominando mais as trocas em geral econômicas de uma sociedade, sem barreiras, sem entraves, coisas do tipo, isso tenderia, na verdade, a fazer com que saísse ouro do país. E eu não sei, eu fiquei confuso. Acho que a Raquel levantou a mão, já passou. Então, que na verdade eu queria parar também um pouquinho até antes dessa citação ali, porque eu acho que era bom a gente conversar um pouquinho assim, sobre o que ele está falando aqui, né? Porque quando ele começa a falar aqui da evasão de ouro, do problema da evasão de ouro, em primeiro lugar, eu acho que ele não está falando disso ainda pensando em termos de política mercantilista, né? Como se seria um problema dentro do mercantilismo. Não é isso que se trata. Está falando já dentro do desenvolvimento capitalista, qual é o impasse da evasão de ouro dentro do desenvolvimento capitalista. E aí,
em primeiro lugar, não é um problema, digamos assim, que ele vai ficar chamando ali da teoria da currency, né, da teoria quantitativa da moeda, né, não é um problema de que vai faltar ouro para circulação de meios de circulação internos, não é esse o problema. Também não é uma evasão de capital, conforme ele estava falando ali, não significa que os capitais estão saindo de um determinado país. Então, não é um problema de meios de circulação, ou de falta de meios de circulação interna, nem é um problema de evasão de capital. Diz ele que eu tinha sublinhado aqui, agora não estou achando, mas diz ele que digamos assim, uma busca, na verdade, pelo dinheiro enquanto mercadoria universal, né, a forma primitiva dele como metal precioso e tudo mais. E aí depois tem um momento, quando, na última citação ali que ele faz do Fullerton, ele vai falar o seguinte, que, bom, na verdade, essa saída, essa evasão de ouro dentro do desenvolvimento capitalista teria a ver com um sinal de colapso já iniciado. O jeito que começa, na verdade, a última citação do Fullerton, ali, antes dessa que tu acabou de ler. Então, eu tô querendo tentar, eu acho que talvez ele vai definir isso nos próximos parágrafos, assim, mas eu acho que seria bom tentar definir, eu não estou conseguindo entender tão bem, assim, definir tão bem o que significa exatamente, o que a evasão de ouro está expressando exatamente aqui. Ela não é fuga de capital, ela não é problema de ausência de meio de circulação, ela é um sinal de colapso, ela é um sinal, então, de que, como em outros momentos aqui o Marx fala, né, as mercadorias inglesas, por exemplo, não estão conseguindo mais se realizar, né, está havendo algum problema de superprodução, e a evasão do ouro é um signo, né, disso. Enfim, mas aí tem uma situação anterior também ali, que é muito curiosa, que agora não sei se eu fui, eu acho que é um outro canal, é o sujeito, o governador do Banco da Inglaterra, Morris, que fala assim que todo sacrifício para manter o ouro dentro do país é imprescindível, porque isso garante, na verdade, uma capacidade de importação para a Inglaterra, né? Especialmente importação de meios de consumo, alimentos, etc. Ela que até cita, né? Açúcar, chá, café e tudo mais. Enfim, como se o Marx estivesse levantando várias bolas aqui, mas eu, honestamente, se tiver que definir o que significa essa evasão de ouro aqui, eu estou com um pouco de dificuldade. Olha, tá um pouco difícil assim de seguir, mas me parece que ele está falando num problema do balança de pagamentos, né? Ele começa ali dizendo que, né, se a transação é do Banco da Inglaterra com estrangeiro, então isso acaba, né, ele levando a fuga do ouro, né, ele começa por ali, e daí ele fala assim, ó, vai dessa drenagem do ouro ocorrida em consequência da enorme importação de meios de subsistência. E a questão do dinheiro é que me parece, eu estou tentando interpretar da seguinte forma: essa demanda, né, de esse problema aí na balança de pagamentos, ele demanda dinheiro, né? O dinheiro internacional que no fundo é o ouro, né? Essa que é a grande questão, né? Por isso que ele fala, não é uma questão de capital produtivo, é uma questão de desestabilização dos fluxos de dinheiro, e como o ouro é o dinheiro internacional, aí que você tem essa drenagem de recursos, né? E aí ainda não está muito claro quais são os mecanismos assim que levariam a essa ocorre, mas por 2 ou 3 pontos, por exemplo, esse que está na tela, né, a drenagem de ouro ocorrida em consequência da enorme importação de meios de subsistência. Me parece que
tem uma raiz ali na balança comercial dos países, né? E que vai levar a essa drenagem de ouro, porque o ouro vamos dizer assim, é o dinheiro internacional. Não, só acho que foi bom aí a gente parar e pensar um pouquinho, porque também me ajuda a organizar as ideias aqui. Eu acho que esse é um ponto bem interessante, né? Porque a Raquel levantou ali, né? Como é que está se dando essa mecânica, mas ao mesmo tempo ainda fica meio difícil de perceber, né? Porque como é que sai esse ouro, né? E aí o Caio também falou dos mecanismos, né? Eu acho que aí tem um ponto contribuindo aí para a gente pensar junto, que é que ele está falando, né? Nesses momentos que tem essas drenagens do ouro, né? Se produzem em geral depois de um período de animação e especulação. Então, na verdade, isso é uma consequência de um momento de euforia, não sei se esse seria o nome, mas um momento de crescimento do ciclo econômico, né? Um momento de auge do ciclo econômico. Digamos que no momento imediatamente posterior você já começa a ter essas drenagens. Mas de onde que vem isso? Porque eu acho que todo o mecanismo aqui está sustentado à base do crédito. E esse crédito, ele vai, à medida que o ciclo econômico vai ficando mais assim, animado, né? Ele vai se desenvolvendo. E ele vai dando origem a créditos de formas cada vez mais complexas desse crédito ocorrer. Dos pagamentos serem adiados, mas a produção continuar, na verdade, a produção até aumentar, né? Só que aí, quando esse momento, esse crédito acaba, esses vários mecanismos se desenvolvem, isso aí vira uma especulação e pode perder, pode acabar. E aí, quando isso cai, todo esse crédito recua, e como é que os agentes eles vão demandar liquidez, eles vão querer ter dinheiro. Então, eles vão querer ter cada vez títulos que têm mais liquidez. No limite, a liquidez máxima, que no caso é o dinheiro metálico, né? São as moedas de ouro. Então, eu acho que essas exportações de ouro, aqui, essa drenagem do ouro, ela acabaria acontecendo, eu não sei se eu estou entendendo aqui, mas eu estou fazendo, parece ter a ver com o momento em que esse crédito encontra o seu limite para se expandir, começa uma crise geral de desconfiança, e numa crise geral de desconfiança, os agentes demandam liquidez, né? No limite, vão demandar ouro, né? Foi o que me pareceu, não sei se vocês estão lendo assim desse jeito também. Caio. Eu só colocaria, eu concordo com o que você falou, que talvez não necessariamente essa crise é uma crise de confiança ou de crédito. Ela pode ser uma crise de produção. Por exemplo, pode, vamos dizer assim, você tem um período de expansão e, como ele está aqui nesse trecho que está em inglês, né? Uma cessação da demanda estrangeira pelos produtos ingleses, por uma série de fatores, ou no exemplo que ele deu anterior, da importação de meios essenciais, né, para matérias-primas, grãos principalmente, por talvez uma quebra de safra, né? Então essa você tá esse momento de crise, me parece que ele pode ter diversas origens, mas ele vai se manifestar com esse desequilíbrio com o estrangeiro, e isso vai ter a drenagem do ouro, né? Porque aí também cessa o crédito, mesmo os créditos internacionais, isso tudo cessa, e aí você tem essa drenagem do ouro. Só uma coisa bem rapidinho, que eu acho que historicamente, de fato, o preço dos cereais, desses alimentos que ele cita ali e tal, aumentou bastante também nesse, sei lá, primeira metade do século XIX, né? Então, na verdade, historicamente, a gente poderia dizer que teve que sair mais ouro, teve que ter evasão de ouro, vamos dizer assim, para comprar esses produtos, né?
Isso pode ser considerado, acho que, uma causa real mesmo, né? Nem só como suposição, quer dizer, sabe? Aí só, você falou agora, eu me lembrei que aqui ele está falando da crise de 1847 e 48. 1846 é quando é o fim da lei de cereais, né? Então, esse boom de importados, provavelmente de produtos estrangeiros mais barato, ficou mais barato, né? Então, começando a comprar, então por isso drenando o ouro também. Acho que tem esse ponto aí importante, né? Do fim da lei de cereais lá na Inglaterra. Tá, vamos então continuar aqui. Aí ele chega aqui nessa frase, né? Que é como é que ele diz aqui? Uma circulação plena expulsa o ouro, ao passo que uma circulação baixa o atrai. Não sei se eu entendo corretamente, mas então a ideia é de que uma circulação plena quer dizer que está no auge do ciclo econômico. A consequência seria, portanto, então, um momento imediatamente posterior dessa crise que iria, vamos dizer assim, acelerar a saída de ouro do país, né? Então, no momento, numa circulação mais baixa, ele atrairia, né? No momento que o ciclo econômico está na sua parte inicial, né? Então, estou entendendo essa frase assim, desse jeito. Ô, Léo, Oi, Warley. sim, eu tô entendendo, não sei se é parecido com você, porque pensando, então, assim, vamos dizer, na crise se aumenta a necessidade do dinheiro na sua função de meio de pagamento, né? Porque você precisa saldar as dívidas. No auge do ciclo se aumenta o dinheiro como meio de circulação, porque se a gente pega lá a distinção a crítica que ele está fazendo ao Tuck, é justamente dessa confusão entre meio de circulação e dinheiro como capital. Então, me parece que Marx está demonstrando isso, né? Entrou em crise, é necessário dinheiro para liquidar as dívidas, é dinheiro como meio de pagamento. Me parece que vai ser a distinção do Fullarton. Já no período de auge do ciclo, que é esse expulsa e entra aí, no caso aí é o ouro, me parece que aí o dinheiro circula mais, né? Dinheiro como meio de circulação. Não sei se eu estou entendendo certo, mas me parece que esse movimento está sendo feito. Não, eu acho que sim, por dinheiro como meio de circulação, você está falando, por exemplo, dos instrumentos de crédito, dos vários instrumentos de crédito que se desenvolvem, e isso entraria como parte da circulação? Isso, com o dinheiro como meio de circulação, sabe? Um meio de circulação, pode ser dinheiro de papel, né? Inconversível, meio de circulação, né? Na formulazinha lá, DMD, né? Dinheiro ali como isso, MDM lá. O dinheiro como meio. Já na crise, como os capitalistas se endividam, porque pegaram muito crédito, aí é necessário, vamos dizer assim, o dinheiro como meio de pagamento, dinheiro para saldar as dívidas. Não é por isso que, vamos dizer assim, na crise aumenta essa demanda por dinheiro, vamos dizer assim. Eu acho que é por aí mesmo, eu também estou entendendo isso, né? Na crise é o que o pessoal chama de liquidez, né? Você tem que ter liquidez, né? As empresas, né, no caixa delas, precisam ter liquidez, né? Enfim, imagino que isso é por aí mesmo. Bom, vou seguir aqui então, mas a não ser que alguém queira retomar, falar alguma coisa, mas vou seguir então aqui a leitura. Então, nós paramos aqui onde está sublinhado. Ao contrário, apesar de o Banco da Inglaterra geralmente dispor de uma forte reserva de ouro nas épocas de prosperidade, esse tesouro se forma sempre nos períodos de depressão e estagnação que seguem a tormenta. Toda a sabedoria a respeito das drenagens de ouro consiste, portanto, em dizer que a demanda de meios internacionais de circulação e de pagamento é distinta da demanda de meios internos de circulação e de pagamento. Abre parênteses. Aí é uma citação que o Marx falou do Fullerton, né? De onde se deduz, portanto, que, aí abre aspas para o Fullerton,
a existência de uma drenagem não implica necessariamente uma diminuição da demanda interna da circulação. Fecha aspas. Que o Fullerton diz aqui na página 112, conforme Marx diz, né? Então, e que a exportação de metais preciosos, seu lançamento na circulação internacional, é algo distinto do lançamento de cédulas bancárias ou moedas na circulação interna. Além disso, já mostrei anteriormente que o movimento do Tesouro concentrado como fundo de reserva para os pagamentos internacionais não tem, em si mesmo, nenhuma relação com o movimento do dinheiro como meio de circulação. Essa referência aqui que ele fala é o livro 1 do Capital, né? Ele está se autocitando aqui, o Marx, né? A situação se complica, porém, pela circunstância de as funções do Tesouro que aqui foram expostas, com base na natureza do dinheiro, sua função de fundo de reserva para meios de pagamento, para pagamentos vencidos dentro do país, de fundo de reserva de meios de circulação e, por último, de fundo de reserva do dinheiro mundial, serem todas atribuídas a um único fundo de reserva. Disso também se segue que, em certas circunstâncias, uma drenagem de ouro do banco para o interior do país possa ocorrer juntamente com a drenagem para o exterior. Outra complicação é derivada de outra função que se confere a esse tesouro de maneira arbitrária, a de servir de fundo de garantia para a convertibilidade das cédulas bancárias naqueles países em que estão desenvolvidos o sistema de crédito e dinheiro creditício. Acrescente-se a isso, finalmente, 2 pontos. Primeiro, a concentração do Fundo Nacional de Reserva num único banco central. E 2, sua diminuição ao mínimo possível. Por isso, queixa-se Fullerton, 2 pontos, abre aspas aqui para ele, Marx vai citar diretamente, diz assim: não se pode contemplar o perfeito silêncio e a facilidade com que, nos países continentais, costumam transcorrer as alterações da taxa de câmbio, em contraste com o estado de inquietude febril e alarme que se produz na Inglaterra, sempre que as reservas do banco parecem aproximar-se de seu esgotamento total, sem se deixar impressionar pelas grandes vantagens que, nesse sentido, tem uma circulação de tipo metálico. Fecha aspas. Não, só um segundinho antes de eu seguir, desculpa, Claro. eu não quero ficar interrompendo aí muita leitura, mas é só porque essa afirmação com a qual o Marx abre o parágrafo ali, né, dizendo assim que a procura de meios internacionais de circulação e de pagamento difere da procura de meios internos de circulação e de pagamento, né? Basicamente, ele deu uma resumida no que ele vem falando até então, pelo menos para dizer, né, que essa evasão de ouro não tem a ver diretamente ali com um problema de teoria quantitativa da moeda, vamos dizer assim. Eu só queria fazer um destaque muito rápido, assim, que eu acho que isso aqui é curioso, porque é exatamente o oposto do que o Marx está escrevendo aqui, que é utilizado, assim, especialmente pelo Celso Furtado, mas eu acho que isso não é uma tese exclusivamente dele, assim, para explicar como que se forma um déficit no balanço de pagamentos brasileiro ali no final do século XIX. Ele vai dizer justamente que por conta da economia brasileira, com o início do assalariamento, que tem uma série de mediações ali, mas, no final das contas, ela tem que exportar reservas metálicas, exportar ouro, certo? Por conta ali do início da produção para exportação com o trabalho assalariado, isso significa imediatamente uma redução de meios de circulação internos. E aí isso gera, digamos, uma espécie de... É como se fosse uma política monetária restritiva para dentro, e aí gera uma série de crises ali no início da República Velha. Então, tem toda uma formulação que, assim, para interpretar, sabe, uma coisa clássica, assim, de América Latina e de Brasil, assim, como que se forma um déficit no balanço de pagamento, que se baseia exatamente na proposição oposta do que o Marx está falando aqui.
Eu acho que isso se deve pelo fato de que, bom, é mais ou menos a partir do momento que o Marx está falando que começa a se consolidar o padrão ouro. E o padrão ouro ele vai falar justamente o contrário, que sim, essa evasão de ouro aqui ela tem efeito, sim, senhor, nos meios de circulação interna. Então, eu não sei, mas acho que isso aqui é uma coisa para a gente ficar atento no que o Marx está falando aqui, porque, assim, eu posso dizer que tem várias interpretações que se baseiam exatamente na contraposição disso aqui. Não sei, claro, pode estar equivocadas, mas acho que é importante a gente pensar um pouco aqui, não aceitar isso aqui, então, assim, beleza, não tem nenhuma relação, então tá bom. Eu acho que é uma coisa a se pensar, assim. Enfim, é só um comentário nisso. Não, acho que só um ponto, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, mas eu acho que isso é importante porque, na verdade, esse trecho, não sei se você estava se referindo a esse trecho aqui que está destacado, né? Mas isso induziria a crer, eu acho que pode levar até algumas interpretações meio absurdas, né? De que a política monetária, ela, vamos dizer assim, não tem nenhum limite, né? De fazer uma política monetária expansiva ou alguma coisa do tipo, né? Pode levar num limite que é uma coisa descolada da outra, né? Então, no limite, né, a taxa de juros não necessariamente é uma coisa quase que arbitrária, né? Definida de uma maneira totalmente política, né? Mas não é bem assim, né? Tem que ter uma conexão, né? Tem que ter uma conexão com a outra, pelo menos me parece, né? E eu acho que você falou da natureza invertida que o Furtado vai perceber para a economia brasileira, e isso é invertido do que o Marx está dizendo, e eu acho que, na verdade, tinha que ser invertido, porque o Marx está falando, e está na cabeça dele, é o capitalismo avançado da sua época. O que é o capitalismo avançado da sua época? É o capitalismo inglês. Ele está olhando e vendo o nome da Inglaterra. Agora, numa formação social que não é como a formação social inglesa, mas uma formação social que vem de um passado escravista colonial como a brasileira, isso vai aparecer de uma maneira distinta, né? Então faz sentido ser invertido. O Furtado vai falar que a nossa industrialização é às avessas, né? Enfim, eu acho que isso aqui é um ponto interessante pensar, né? E primeiro, porque tem que ter uma conexão, não pode ser uma coisa completamente política, vamos dizer assim, né? A taxa de juros, ela tem que ter uma conexão com o funcionamento real das economias. Agora, eu precisaria pensar como esses mecanismos, vamos dizer assim, de conexão, né? Tem que ter, mas esse também não é uma coisa imediata, né? Vamos dizer assim, como o monetarismo iria sugerir, né? É alguma coisa entre isso que o Marx, me parece, ele está tateando, né? Ele não está nem tomando uma posição nem outra, mas é engraçado como essas posições ultrapolarizadas aparecem no debate econômico, né? Keynesianos de um lado, né? Neoclássicos do outro, e aí fica uma coisa polarizada, mas no fundo o que o Marx está mostrando é que as coisas acontecem em algum ponto entre isso, né? Entre esses extremos, né? Porque a transmissão não é imediata. Enfim, foi o que eu fiquei pensando aqui. Vamos seguir? Não sei se alguém quer levantar um ponto, também porque estamos falando aí, mas talvez fomos até um pouco fora ali do nosso, né? Mas eu achei interessante ele ter colocado essa observação aqui, né? A concentração do Fundo Nacional de Reserva num único banco central. Né? Isso aí é uma coisa que na época do que o Marx está escrevendo não existia assim, né? Isso é um fenômeno mais do século XX. Tinha o Banco da Inglaterra, que era um banco privado, que cumpria funções públicas, mas Banco Central é uma coisa ainda meio inédita, né? Então, talvez é uma coisa que ele estava vendo isso ali na frente, né? Pelo menos parece. Bom, então vou seguir aqui. Já lemos essa citação aqui do Fullerton e paramos aqui. Se abstraímos agora da drenagem de ouro, perguntamos, 2 pontos,
Como pode um banco emissor de cédulas bancárias, por exemplo, o Banco da Inglaterra, aumentar a soma da acomodação monetária por ele concedida sem aumentar sua emissão de cédulas? Tá aqui a pergunta que a gente estava se perguntando, né? Diz o Marx: todas as células existentes fora do banco, em circulação ou entesouradas por particulares, estão, no que se refere ao próprio banco, em circulação, isto é, fora de sua posse. Portanto, se o banco expande seus descontos e créditos pignoratícios, que eu não sei o que significa, seus adiantamentos Calcionado. sobre... Como é que é? Com calção. Créditos com calção. Puxa vida, era tão melhor escrever isso, né? Bem mais fácil de entender. Créditos com calção. Deixa eu até fazer uma marcação aqui. Crédito com calção é aquele que você dá um tanto antes, né? E recebe depois que você paga um pedaço. É isso, né? Acho que essa é a ideia do crédito com calção. Bom, seus adiantamentos, isto é, fora de sua posse, portanto, se o banco expande seus descontos e créditos pignoratícios ou créditos com calção, seus adiantamentos sobre os títulos, né, securities aqui, as cédulas entregues nessas operações têm de refluir para suas mãos, pois, de outro modo, aumentarão o montante da circulação, que é precisamente o que não deve ocorrer. Esse refluxo pode se dar de duas maneiras. Primeira, 2 pontos. O banco paga a A, um agente A, né, em troca de títulos. O agente A paga o agente B as letras vencidas. E o agente B deposita as cédulas no banco. Com isso, termina a circulação dessas cédulas, mas o empréstimo subsiste. Aí tem aqui a citação, abre aspas, o empréstimo subsiste e o meio de circulação, se não é demandado, encontra seu caminho de retorno ao emitente. Fecha aspas. Também é do Fullerton, né? Página 97. Aí volta para o Marx. As cédulas adiantadas pelo banco ao agente A retornam agora às mãos daquele. Em contrapartida, o banco é credor do agente A ou do sacado na letra descontada por A e devedor de B, pela soma de valor expressa nessas cédulas. B dispõe, assim, de uma parte correspondente do capital do banco. Nossa, isso aqui, deixa eu só entender como é que é? As cédulas adiantadas pelo banco ao A retornam às mãos do banco. Em contrapartida, o banco é credor do A. Agora isso aqui, ou do sacado na letra descontada por A. E devedor de B. Pela soma isso significa que o A ele tem um título. O A pode chegar no banco e dizer, olha banco, eu te devo 100 e o banco adianta 95. Ou o A pode chegar e falar assim, ó, eu tenho um cara C aqui que me deve 100. Você não me dá 95 em adiantamento? Então o C seria o sacado. Alguém que deve para A. E o A passa esse título para frente. Acho que agora ficou mais compreensível para mim. Valeu, Caio. Sim, faz sentido. O adiantamento é sempre um valor menor, né, Caio? No caso aí. Daí que vem daí que vem, né, o termo desconto e vamos dizer assim, é assim que se forma a taxa de juros. Né? Só para talvez explicar um pouco aqui, porque
Então, assim, o A fez uma dívida com o banco adiantou dinheiro, certo? Adiantou em cédulas. A pegou essas cédulas e pagou B. Né? Ele já deveria ter alguma outra dívida, uma terceira dívida com B. B pegou o dinheiro e colocou no banco de volta, na conta dele no banco. Então, a cédula, ela fez o caminho completo de sair do banco e voltar. Ela saiu pelas mãos de A e entrou pelas mãos de B. Porém, o A ainda deve o 100 que ele prometeu lá pro banco em primeiro lugar, certo? Então, por isso que ele está dizendo que o crédito ainda existe. Porque A ainda deve o 100 pro banco agora, em contrapartida, o banco deve para B o dinheiro que foi depositado, mas a cédula em si retornou para o banco. Massa. Valeu aí pela explicação. Então, continuando, acho que falta só um pouquinho, não, falta mais, bastante até. Acho que a gente não consegue terminar o capítulo hoje, né? Vamos pelo menos avançar mais um pouco. Né? Então, essa é a primeira, agora a segunda. Segunda, né? Então, está falando aqui o refluxo, né? Que pode se dar de duas maneiras. Essa é a primeira maneira que o Caio estava descrevendo ali, que o Marx falou, e agora a segunda. 2 pontos. O agente A paga o agente B, e o próprio agente B, ou C, a quem B transferiu as cédulas em pagamento, paga com essas cédulas ao banco, direta ou indiretamente, letras vencidas. Nesse caso, paga-se ao banco com suas próprias cédulas. Com isso, a transação está concluída. Em parênteses, faltando apenas que A volte a pagar ao banco. Em que medida se deve considerar o adiantamento do banco ao agente A como adiantamento de capital ou simplesmente como adiantamento de meios de pagamento? Essa pergunta aqui tem até uma nota que o Engels faz um acréscimo, né? Que diz assim: a passagem do original está, como conjunto, incompreensível e foi reelaborada pelo editor, no caso Engels, né? Até o final das chaves. Em outro contexto, esse ponto já foi tratado no capítulo 26. Nem o Engels conseguiu entender a letra do Marx. Né? Então, aí tem esse acréscimo aqui que começa aqui. Isso dependerá da natureza do próprio adiantamento. É preciso examinar aqui 3 casos. Primeiro caso. A recebe do banco os montantes adiantados com base em seu crédito pessoal, sem fornecer nenhuma garantia em troca disso. Nesse caso, ele recebeu não só meios de pagamento como adiantamento, mas também, sem dúvida, um novo capital, que ele pode empregar e valorizar até a devolução em sua empresa como capital adicional. Segundo caso, o agente A penhorou ao banco títulos, obrigações da dívida pública ou ações, obtendo em troca um adiantamento em dinheiro, digamos, de 2/3 do valor do dia. Nesse caso, A recebeu os meios de pagamento de que necessitava, mas nenhum capital adicional, porquanto entregou ao banco um valor capital maior do que dele recebe. Esse valor capital maior, por um lado, não era utilizável para suas necessidades momentâneas, meios de pagamento, porque se encontrava investido em determinada forma portadora de juros. Por outro lado, o agente A tinha suas razões para não convertê-lo diretamente em meios de pagamento mediante sua venda. Seus títulos tinham, entre outras finalidades, a de servir capital de reserva, e como tal, o agente A os colocou em funcionamento. Entre o agente A e o banco, realizou-se, portanto, uma transferência de capital temporária e recíproca, de tal modo que A não recebeu capital adicional, entre parênteses,
pelo contrário, mas sim os meios de pagamento de que necessitava. Em contrapartida, para o banco, a operação realizada constitui uma imobilização temporária de capital monetário, em forma de empréstimo, uma transformação de capital monetário de uma forma em outra, transformação que é precisamente a função essencial das operações bancárias. E o terceiro caso, o agente A desconta uma letra no banco e, depois de deduzir o desconto, recebe em troca a importância em dinheiro. Desse modo, ele vendeu ao banco um capital monetário, em forma não líquida, pelo importe de seu valor em forma líquida. A letra ainda não vencida por dinheiro em espécie. Essa letra é agora propriedade do banco. Nada altera a circunstância de que, em caso de falta de pagamento, o último endossante, o agente A, seja responsável perante o banco pelo importe da letra. Ele divide essa responsabilidade com os demais endossantes e com o emitente, pelos quais, por sua vez, tem o direito de ser reembolsado. Aqui não há adiantamento nenhum, apenas um simples ato de compra e venda. Por isso, o agente A tampouco tem algo a repagar ao banco, que se ressarce cobrando a letra no vencimento. Houve uma transferência mútua de capital entre o agente A e o banco, exatamente igual à que se opera na compra e na venda de qualquer outra mercadoria, razão pela qual A não obteve nenhum capital adicional. O agente A necessitava de meios de pagamento e os obteve porque o banco converteu uma das formas de seu capital monetário, a letra, em outra forma, o dinheiro. Desse modo, apenas no primeiro caso pode-se falar em um verdadeiro adiantamento de capital. No segundo e no terceiro casos, no máximo, no sentido em que cada investimento de capital se, entre aspas, adianta capital. Aqui o banco adianta capital monetário ao agente A, mas para A só é capital monetário no sentido de que é parte de seu capital em geral. Ele o solicita e utiliza não como capital, mas especialmente como meio de pagamento. Não fosse assim, toda e qualquer venda ordinária de mercadorias, com a qual se obtém meios de pagamento, teria de ser considerada adiantamento de capital. Fecha colchetes, termina o acréscimo do Engels. E aí, continua ainda, né, um tanto de texto, talvez até esticando um pouco, mas acho que vou parar aqui e perguntar se vocês alguém quer fazer um comentário, levantar um ponto, ou se continuamos a leitura até terminar aí. Bom, então vou continuar aqui mais um pouco. Vocês, o que vocês me dizem? Acho que só vale a pena a gente reforçar aqui, né, que dessas formas o Marx faz essa pergunta, o Engels, né? Na verdade, o Marx faz a pergunta e o Engels que escreve a resposta. Como se deve considerar o adiantamento do banco como adiantamento de capital, simples meio de pagamento? E a resposta é basicamente o que ele falou aqui no crédito, né? Sem oferecer nenhuma garantia em troca disso, né? O crédito. Todas as outras, né? Ele penhorou títulos, etc. E na outra ele fez aqui o desconto da letra, né? Em nenhum caso tem um adiantamento de capital, só de adiantamento de meio de circulação. Bom, então vou seguir aqui. Desculpa interromper, que eu acho que vale a pena falar isso, porque primeiro que é uma discussão que está muito com essa questão de teoria monetária moderna, mas tem tudo a ver com questão de padrão ouro e função do dinheiro. Então, vamos dizer assim, nas duas
segundo as operações, não se criou dinheiro, não se criou capital. Houve apenas uma troca de uma forma por outra. Aí acho que é um pouco mais claro, né? Na segunda parte, se ele está dizendo aqui adiantamento de capital, mas isso na, na concepção moderna, hoje, imagina que você vai lá e pega um empréstimo no banco e ele deposita um valor na sua conta corrente. O banco privado, ele efetivamente imprime dinheiro. Ele criou esse dinheiro do nada, certo? Nessa época aqui, vamos supor que esse adiantamento ele se dá via as cédulas bancárias emitidas pelo Banco da Inglaterra. Ora, então, efetivamente é um capital do banco. Como que o banco privado, né, que está fazendo esse empréstimo, conseguiu essas cédulas? Ou ele deu alguma coisa no Banco da Inglaterra, né, algum título ou ouro e recebeu essa cédula, ou o que é mais comum, ele pegou dinheiro emprestado, né? Ele pegou dinheiro emprestado e de uma certa forma criou dinheiro, né? Então esse é na prática o dinheiro que é criado, né? Ele é muito mais pelos bancos privados do que pelo Banco Central. O Banco Central ele só cria dinheiro na mão dos bancos privados. E esse dinheiro só vai chegar à mão do público se o público está recebendo empréstimo, porque a pessoa física, as empresas não têm conta dentro do Banco Central, né, para ter essa emissão de dinheiro. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que tem muito a ver com a discussão de inflação, né? Porque o pessoal fala assim: o Banco Central está imprimindo dinheiro, um monte de coisa, vai gerar inflação, vai gerar inflação, vai gerar inflação, porque está consumindo demais. Não necessariamente, porque justamente o Banco Central pode estar imprimindo um monte de dinheiro, esse dinheiro não está indo para a mão das pessoas para as pessoas consumirem e vai aumentar o preço do arroz. Por exemplo, que a gente viu após 2008, essa impressão de dinheiro, ela foi parar no cofre dos bancos. O que os bancos fizeram com isso? Em vez de emprestar para as pessoas, comprar em casa, carro, comida, etc., foi os bancos compraram ações das empresas ou emprestaram para as empresas comprarem suas próprias ações. Isso que faz o mercado de ações elevar de preço. Então, bom, aqui é tentando dar um contexto acho que da importância, né, desse tema. E eu acho que uma coisa importante no que a gente está discutindo do Capital de Marx é o seguinte: essa cédula do, do Banco da Inglaterra, no padrão ouro, ela é conversível em ouro, né? Então, acho que essa é uma grande diferença do sistema bancário atual versus o que se tem no padrão ouro. Por quê? Então, o exemplo aí, o capitalista A, que recebeu empréstimo do banco privado, as cédulas do Banco da Inglaterra, ele pode ir no Banco Central, lá no aquele, ele fala alguma coisa lá, o Issue Department, pegar essa cédula e trocar em ouro, né? E efetivamente talvez mandar para o exterior, né? Então, basicamente a ideia aqui era só para tentar tangibilizar um pouco mais essas operações, né? Porque nem sempre elas são muito intuitivas, né? Eu acho que explicam muito da dinâmica e o contexto histórico, assim, eu acho que hoje é bastante diferente de como muitas vezes o Marx está escrevendo aqui. Eu acho que é importante isso aí que eles estavam colocando, porque
a gente consegue tentar perceber justamente as diferenças, né? Claro que não é a mesma coisa, né? Mas talvez a lógica permaneça bastante semelhante, né? Ainda que com outros instrumentos, né? Outros elementos, né? Atuando aí como dinheiro, né? Enfim. Bom, eu vejo aqui que o Arlen levantou a mão e eu já passo para ele. Vai lá, Arlen. Não, eu acho que assim, o Caio tem razão nessa questão da mudança do sistema monetário, mas me parece que a lógica, eu ia falar justamente disso que você estava falando, que a lógica me parece muito atual. Eu estava lendo lá a Molo, naquela discussão monetária que ela faz, né, ela discutindo justamente que chega um momento em que é necessário dinheiro, e ela acha que esse dinheiro é o dinheiro do Banco Central, aquela ideia que ela pega da Brunhoff, né, que ela fala da pirâmide lá, né, da pirâmide invertida de moedas, né, que essa moeda particular ela precisa se validar na moeda nacional, e a moeda nacional é a moeda emitida pelo Banco Central, justamente quando você precisa liquidar. E essa moeda nacional, que é a moeda do Banco Central, de certa maneira, ela também precisa se converter na moeda internacional. Se a gente pensar o dólar, né, como moeda internacional e tudo mais. Então ela fala que existe uma hierarquia de moedas. Se a gente pegar a lógica que o Marx está construindo, no caso do Marx a moeda mercadoria, o padrão ouro, alguns autores acham que o padrão ouro, não o padrão ouro, né, o dinheiro ouro permanece ainda, o dinheiro mercadoria, como meio de pagamento final, por exemplo, é o caso do Astarita, parece também é o caso do Klaus. Essa lógica que o Marx está teorizando, o Astarita, por exemplo, chama a atenção que nos períodos de crise, o Banco da Inglaterra acabava com a convertibilidade. Então ele fala, olha, essa ideia de que, por exemplo, Marx não chegou a ver né, o dinheiro inconversível, né? Na verdade, o Banco da Inglaterra na crise acabava, não tinha convertibilidade, né? Libra-ouro. Assim como o Thaler alemão, né? O prussiano, não tinha nenhum tipo de convertibilidade nele em ouro, né? Ele era dinheiro fiduciário, emitido pelo Estado, custo forçado e tudo mais. Eu acho que tem mudanças significativas, mas a lógica, por exemplo, no período da crise, me parece que esse capítulo se caminha para isso, né? Essa demanda por dinheiro, e aí não só por letras que cumprem essa função de meio de circulação, letras, né? Como o Marx está falando, letras de câmbio e tudo mais, mas dinheiro mesmo, aquilo que salda a dívida, eu acho que é isso que é vamos dizer assim, o elemento de atualidade da teoria monetária do Marx, sabe? Necessidade de um meio de pagamento final e que tenha validade, que seja aceito, né? E aí, por exemplo, a Molo, na leitura com a Brunhoff, acha que esse dinheiro é o dinheiro do Banco Central, nacional, e depois o dinheiro mundial, que no caso é o dólar. Só chamando a atenção para essa observação, que eu acho que essa lógica permanece. No caso da época de Marx, era o ouro. Eu concordo totalmente. Acho que o Ale falou muito bem, e eu acho que essa discussão é central para o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Quer dizer, eu não estou no Brasil, né? Mas a discussão é a mesma, né? Eu acho que a estrutura de pensamento é a mesma. E se você substitui o ouro pelo dólar, e vai ter particularidades. Só que, pegando no ponto que o Arley falou, o Banco Central tinha o poder, o Banco Central inglês tinha o poder de parar a convertibilidade. Era muito simples, o cara chegava com aquela cédula do Banco Central que era convertida em ouro, e o Roosevelt fez a mesma coisa, né, em 33 nos Estados Unidos. Ele falou, opa, não vamos mais fazer essa convertibilidade, porque o dinheiro nacional ele tem que circular. Eu diria que hoje o Banco Central do Brasil ele tem muito menos poder do que a Inglaterra tinha nessa época de impedir a convertibilidade para o dólar. Porque você tem mercados de derivativos. Eu estava vendo ali o Paulo Gala falar. O Brasil, eu não sabia desse dado. O Brasil tem o terceiro maior mercado de dólar do mundo.
Ele só perde para Wall Street e Londres, né? Então, os bancos brasileiros, eles estão o tempo todo negociando em dólar, né? E de formas que o quadro, o arranjo institucional do Brasil, o Banco Central não consegue parar um ataque especulativo. Não pode falar, ó, parou de sair dólar, aqui acabou, né? Porque você tem N mecanismos de saída, derivativos, fundos, etc., que ele não consegue, ele só consegue, vamos dizer assim, jogar uma areia ali na engrenagem, né, ou entrar com o peso dele de vender reservas e algumas coisas, mas é muito menor o poder de fogo que tem hoje o Banco Central em relação ao dólar do que tinha o Banco da Inglaterra em relação ao ouro, né? Porque ali era uma coisa física. E essa questão de criptomoedas e outras offshores, né? Essa questão, eu vi que só essas empresas de apostas em 2024 elas mandaram 30 bilhões de dólares para fora do Brasil, né? É um valor absurdo, né? 10% das reservas. Talvez seja 20, mas eu acho que é entre 20 e 30 bilhões, né? Então, assim, como que se controla o mercado de câmbio, como se controla a taxa de câmbio, e isso é essencial, né, para o desenvolvimento macroeconômico, para você ter também controle sobre a taxa de câmbio, né? Porque hoje a única coisa que o Banco Central faz, ele aumenta a taxa de câmbio e torce para entrar dólar via esses especuladores, né? Então, assim, a gente está numa situação muito mais complexa do que, às vezes, só fechar ali o gabinete que troca a cédula do Banco da Inglaterra por ouro, né? Esses elementos novos aí, embora não alterem a lógica, mas colocam graus de complexidade, né? Que, enfim. Mas acho que a gente já. Bom, o Arlen levantou a mão aí, então vai lá, Arlen, manda ver. Não, só uma questão, que esses dias eu estava lendo uma tese sobre essa questão monetária do japonês. Eu até descobri esses dias que o marxismo japonês é extremamente sofisticado. Não sabia, não, mas tem uma série de caras lá sofisticados. E aí ele aponta algumas alternativas para essa discussão monetária. Uma delas seria a criação de um dinheiro mundial. Outra seria a discussão que tem sido feita da cesta de moedas, né? Parece que é uma discussão mais popular aí, alguns movimentos até fazem essa discussão. Mas ele diz, olha, quando acabar a hegemonia norte-americana e se aumentar a desconfiança do dólar, ou seja, o dólar não, né, não, vamos dizer, derrete o poder que os Estados Unidos monetário tem, ele fala, olha, aí você tem que ter uma moeda mundial. Aí ele para aí, só fala assim, ó, para você criar essa moeda, ele para aí, tal, né? Ele insiste nessa questão das crises cambiárias e tal, cambial, né, que acontece. E aí o Astarita, na tese dele, ele fala, olha, quando acabar a desconfiança quando acabar a confiança no dólar, no sistema internacional de trocas, se reestabelecerá a importância monetária do ouro. Aí, assim, né, é a tese dele. Esse autor só chega a falar, olha, vai precisar de um dinheiro mundial para se o negócio desaba. Né? Assim, eu só estou jogando essa questão aí para a gente pensar. Não sei dizer, mas é uma provocação. Essa pergunta de 10 trilhões de dólares, né? No fundo, as discussões sobre essas moedas do BRICS aí e tal tem a ver com isso, né? O desafio é que, assim, uma coisa, pensa que, assim, os Estados Unidos, eles têm lá os déficits de balanço comercial e todo o dólar, ele sai do mundo inteiro e vai parar vai parar no bolso dos chineses e no bolso dos sauditas e no bolso dos exportadores de petróleo e dos alemães e dos japoneses e tal. Esses países fazem? Eles vão lá em Wall Street e compram os títulos com dólar para receber juros que cresce a riqueza deles, né?
Então, esse circuito é fechado. A partir do momento que o dólar não vale mais nada, o que vale sei lá, 900 bilhões de dólares que a China tem em reserva em título do Tesouro Americano, né? E os sauditas, e os alemães, né? Enfim. Assim, é entre a cruz e a espada, né? Ruim com o dólar, pior sem o dólar, né? Tem solução no capitalismo, não, né? Não adianta tentar É reformar. complicado, cara. É muito complexa essa questão aí. De fato. Bom, camaradas, acho que vamos ficar por aqui, né? A gente parou ali onde o Engels termina o escrito dele, né? E aí a gente continua na semana que vem aqui nessa parte aqui que eu vou deixar aqui sublinhado.